Olá, eu sou Mariana Pova, cardiologista pediátrica, instrutora do Centro de Treinamento Beckley, e este é um vídeo para o projeto 4 Minutos pela Vida. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro elo da cadeia de sobrevivência pediátrica, que é a prevenção. A prevenção, diferente do que as pessoas acham, ela é tão importante quanto os outros elos da cadeia de sobrevivência, porque consegue, tanto quanto os outros, reduzir morbimortalidade infantil. Então é importante que a gente fale sobre isso e é importante que a gente pratique isso com os nossos pacientes, de maneira que a gente consiga, então, reduzir morbimortalidade. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala desde visitas de agentes de saúde, as casas onde as crianças estão, a presença das consultas de puericultura, a vacinação, que é fundamental, porque reduz realmente a incidência de doenças que eram verdadeiras epidemias no passado, mas também a prevenção de acidentes na infância. E esse, aliás, eu acho que é o ponto mais fraco, que é o que eu quero falar hoje com vocês. A prevenção de acidente, ela é importante porque é a principal causa de morte no mundo na infância, correspondendo a 40% de todas as mortes em crianças no mundo. E isso faz então com que a gente tenha um verdadeiro problema de saúde pública. Além das mortes, a gente tem a questão das sequelas permanentes. A cada uma morte por acidente na infância, nós temos aí 4 crianças ficando com sequelas permanentes. Isso precisa mudar. E para mudar, nós temos que fazer as orientações. E essas orientações têm que ser baseadas na fase do desenvolvimento de cada criança. Hoje eu vou falar para vocês, de uma maneira bem geral, o que vocês devem focar como desenvolvimento para poder orientar mais especificamente os pais em relação a cada fase. Quando a gente fala do lactente, a gente está falando da criança que é exploradora, que está aprendendo a andar, engatinhar, mas que não tem coordenação motora, que não reconhece risco. Então eu sugiro que vocês orientem os pais quanto à lista da checagem da casa segura, que tem, por exemplo, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que o pai vai chegar em casa, avaliar o que tem de risco e retirar aquele risco, o que não isenta a necessidade de supervisão. Isso é importante ser dito. Quando a gente fala de pré-escolar, a gente está falando do pensamento mágico do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, e esse pensamento mágico é o que deve nortear suas orientações. Lembrando que a criança é incapaz nessa idade de entender que a sala de aula é diferente do pátio da escola. Então as orientações para essa criança têm que ser diferenciadas em relação ao ambiente e ao outro. Assim como ela não é capaz de fazer generalizações e entender que uma panela quente vai queimar tanto quanto uma travessa de vidro quente. E essas orientações, então, têm que ser bem específicas para as crianças, os pais têm que estar cientes disso. Os escolares, eles têm um pensamento menos mágico, mas ainda assim não é aquele pensamento operacional, concreto e organizado. E por isso eles não conseguem, por exemplo, entender distâncias, velocidades e têm que usar os equipamentos de segurança, capacete, joelheira, cotoveleira. Isso é muito importante. E eles se influenciam muito pelos pares, então os pais têm que estar atentos, supervisionar, não deixar eles sem supervisão e educar para que essa influência dos seus pares não seja tão importante quanto a educação dos pais. Os adolescentes, por outro lado, eles têm um pensamento organizado, operacional, concreto, mas eles são onipotentes. E por se acharem onipotentes, eles não entendem o risco de queda, eles não entendem o risco da velocidade, e aí tem uma maior propensão aos acidentes. Sem falar que a falta de supervisão, que é um erro clássico da nossa cultura, faz com que eles tenham fácil acesso a drogas e bebidas alcoólicas. E aí, para isso, a gente precisa envolvê-los na orientação desses riscos para poder minimizar a chance deles sofrerem com esse tipo de abuso. Quando a gente fala, então, de acidente, nós estamos falando de uma situação que é prevenível. Os acidentes não ocorrem por acaso. Eles todos ocorrem de modo previsível e por isso a gente precisa orientar os pais, porque fazendo as orientações dos pais, a gente vai reduzir a chance de um acidente na infância. Um abraço a todos.